Olá, meu povo, paz e graça para vocês. Mais uma vez aqui com o Tony Neto para a gente falar sobre a palavra de Deus. Vamos ver mais um circo aí, depois eu volto para falar sobre esse circo. Falo assim com vocês, garotos. O tempo passa e eu renovo o altar. O que dei aos meus filhos é pouco perto do que posso dar a vocês. A revelação que dei a eles posso multiplicar sobre vocês. O que receberão nesta noite repartirão com outros também. Porque vão mudar conceitos e valores pela nação brasileira. Ainda vejo a igreja, ouço a oração e estou sacudindo o Brasil. Mas o avivamento que prometi ainda não chegou. Está chegando! Recebam a minha graça, porque eu respondo a oração dos meus servos, diz o Senhor. Bora então, gravando aqui, vocês não reparam aí os ruídos, tem cachorro, vai latir, tem gente que vai falar que eu tô aqui no meu quarto, aqui na minha casa. Mas eu vou fazer um vídeo hoje rapidinho para vocês verem o que está acontecendo aí. Vocês estão vendo aí o pastor, chamado pastor, né, Abílio Santana, diz que está fazendo uma oração em línguas estranhas, no espírito, né? E o pastor Marcos Feliciano, o tal pastor Marcos Feliciano também, está interpretando essa oração em línguas. É um circo, né? É um circo. Vou mostrar para vocês que é um circo. Porque, primeiro, eu queria saber, quem é poliglota aí, quem é mestre, doutorado em idiomas, por favor, me fala qual que é o idioma que o Abílio Santana está falando aí, tá? Eu estava falando, quem é que é poliglota, doutor, mestre em idiomas, me falar qual que é o idioma que o Abílio Santana está falando aí. Entende? Porque eu não conheço esse idioma, eu não vou falar, isso é um Imbromation. É um Imbromation. Então isso é mais uma enganação para o povo religioso que não tem conhecimento. Estou cansado de falar isso aqui. Tá? Então ele devia estar falando em um idioma, presta bem atenção, biblicamente falando, ele tinha que estar falando em um idioma e alguém traduzir esse idioma. Como o Marcos Feliciano traduziu, eu queria saber, interpretou, traduziu, né? Tanto faz. Eu queria saber qual que era o idioma que ele está falando, que o Abílio Santana está falando. Porque a Bíblia diz que quando você falar em línguas, idiomas, que tenha alguém que interprete. 1 Coríntios 14, o capítulo todo, vocês podem ler lá. Vou até falar do versículo 2 daqui a pouco. Mas o capítulo 1 Coríntios, capítulo 14 inteiro, você vai ver isso lá, os dons na igreja de Corinto. E lá explica que você tem o idioma, como foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 também, tá? Lá, cada um ouviu os apóstolos falar na sua língua materna. Idiomas, não língua estranha, idiomas. E em 1 Coríntios 14 ele explica também sobre isso. É preciso saber qual que é o idioma que o Abílio Santana falou para poder o Marcos Feliciano interpretar. Porque se for oração em línguas, no espírito, é uma outra mentira. Eles estão mentindo. Sabe por que eles estão mentindo também? E você não está sabendo, você está achando que eles estão cheios de glória, cheios do poder de Deus. São homens ungidos. E não é nada disso, é tudo mentira. Porque eles estão mentindo, sabe por quê? Porque não pode ser interpretada a oração pelo Espírito. Ela é inexprimível. Inexprimível. Não pode ser interpretada. Vou provar para vocês na Bíblia. Vamos pegar primeiro aqui, Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 diz assim. Essa tradução é ruim, viu, gente? Mas aqui, ó, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos
orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós, né, sobremaneira, com gemidos, presta atenção, com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Aí você pega lá, isso é Romanos 8, 26. Tá? Romanos 8, 26. Você pega 1 Coríntios aos ruídos. Ó. Você pega 1 Coríntios, no capítulo 14, o verso 2. Você pode ler o capítulo todo depois, mas eu vou pegar o verso 2. Diz assim, ó: pois quem fala em outra língua não fala a homens. Então não é idioma, porque não fala a homens. Então, senão a Deus. Não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Então ninguém pode entender o mistério. Vou picar aqui de novo, que está fazendo barulho se continuar. Mas vamos continuar aqui. Então assim, ele fala em mistério e ninguém entende. Então não tem interpretação. Se ninguém entende, não tem interpretação. Para afirmar mais ainda agora que não pode ser interpretado, a gente pega 2 Coríntios. Agora nós vamos pegar 2 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 4. Você vai ler lá assim, ó: foi arrebatado no céu um homem. A gente fala que é Paulo, academicamente, na teologia fala que foi Paulo que foi lá. Mas aqui ele diz, eu sei, ele diz assim, ó, versículo 3, eu sei que um tal homem, ele fala de um tal homem, mas a gente acha que é ele. Se no corpo ou não, não sei, Deus sabe. Foi levado ao paraíso, arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, inexplicáveis, impossível de entender e de traduzir, ou de interpretar, tanto faz. Inefáveis, versículo 4, fui arrebatado ao paraíso, levado ao paraíso, e ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem inferir, ou referir, melhor dizendo, não é inferir não, referir, ponto, acabou aqui o problema. Então aí eu quero saber o seguinte, qual que é o idioma que o Abílio Santana estava falando para que o Marcos Feliciano interpretasse. Acorda, meu povo, por favor, acorda. Isso é tudo mentira, é tudo balela, certo? Essa oração aí que você vê nas denominações, Xambacandahari Alá, Oi Candarou, sube a terra nova, samba a camba lá, essa tudo é bobagem, tudo é bobagem. Quando o Espírito vai falar em você, ele vai orar por você, com gemidos inexprimíveis. Quando você estiver em oração, com certeza o Espírito está ali intercedendo por você, porque nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como falar com Deus, como iniciar uma conversa com Deus. A gente conversa igual cavalo, certo? A verdade é, nós ser humano é assim, igual cavalo. Nós não sabemos iniciar, nós não sabemos ficar no meio, nós não sabemos terminar. Uma oração com o Pai, uma oração frutífera, que vai dar o fruto, que vai ser ouvida, nós não sabemos. E é o Espírito que intercede por nós, numa língua que só Deus entende. Sem som, você não tem que ficar xambacuba, xandalá, baraba, não tem nada disso, nada disso. É o Espírito que está em você, que está falando com o Pai, no momento que você está ali em comunhão, no momento que você está ali em oração. Tá bom? Paz e graça. Tamo aí. Segue nosso canal lá, se inscreva lá, Tony Neto lá no YouTube. Bom? Paz e graça.